Fala, Sidney! E aí, Demorou, Rodrigo? Demorou, mas chegou. Faz Tudo parte, bem, meu né? irmão? A primeira vez a gente nunca esquece. Tá me ouvindo bem aí? Tô te ouvindo bem, cara. Graças a Deus. Tá me ouvindo? Show. Super bem, cara. Até alto demais. É. Ah, que bom, que bom. Eu tô falando aqui que a primeira vez a gente nunca esquece, né, cara? A primeira vez é marcante nas É, nossas vidas. na verdade, eu já vinha. Oh, ai. Aí, beleza. Deu uma travadinha aí, mas com certeza a primeira vez ela é um pouco mais complicada, né? Sidney, primeiramente te agradecer. Ela é um pouco mais Obrigado. complicada. Obrigado aí por aceitar o nosso convite, obrigado por estar aqui com a gente, tá? Preparamos umas perguntinhas aqui para você poder responder com todo carinho. Mas antes de responder as perguntas, eu Tranquilo? queria conhecer a sua história, né? Saber da onde que você veio, quem é Sim. o senhor Sidney Júnior e como que ele entrou no mercado de seguros. Rodrigo, na verdade, eu também, antes de qualquer coisa, quero te agradecer a oportunidade. É a primeira vez que estou participando de uma live assim. O compromisso não é pequeno, tu conversou com muita gente, tu conversa com muita gente boa aqui. Muitos colegas meus, muitos colegas meus da TCB passaram por aqui. Então, depois de tanta gente boa assim, fica difícil a gente ter alguma coisa ainda para falar, mas enfim, vou fazer o possível para que seja legal, entendeu? Mas pô, Legal. tu teve aqui, tu conversou aqui com os dois presidentes da TCB, né? Conversou com o Inácio Paganini primeiro, Isso depois com o aí. Eduardo, Johnny, isso aí. Felipe Antônio. Felipe Antônio, tu acabou de comentar agora, é um mestre mesmo, é uma pessoa Pô, extraordinária, um profissional de alto gabarito. Paulo André, né? Paulinho. Capitão, Johan. pô, tu Johan. conversou com o Cadê o Johan? capitão? Capitão, capitão Xoxonha. Capitão Xoxonha. Johan Wallace. Johan Wallace. Pô, Fumaça, tu conversou com Fumaça aqui também, cara. Ó, tá revelando o apelido de todo Fumaça. mundo aí, cara. Você vai apanhar, hein? Não, perdão, perdão. Fumaça não, é o Gilberto Birajara. Grande Ele tá aí irmão do também. coração também. Bom, Legal. Rodrigo, a minha história ela é um pouco curiosa. Não pela forma como eu comecei a trabalhar com seguros, mas pelo fato de ter iniciado com uma empresa. Eu sou natural de Porto Alegre, né? E comecei a trabalhar com seguros agora em novembro. Eu completo 25 anos de carreira, né? Uhum. 25 anos de trabalho com seguro. E eu comecei a Uau. trabalhar em 95 Parabéns, e cara. eu te disse que. Obrigado, Rodrigo. Parabéns. Eu te comentei que a história é um pouco curiosa, porque eu sou natural de Porto Alegre e comecei a trabalhar com uma empresa de Porto Alegre morando em Chapecó. Né? Eu tinha, na época, 22 anos, fui convidado para ir para Chapecó para fazer um trabalho, para ser preposto de um tio meu que tinha uma representação, era representante comercial, e eu fui Uhum. trabalhar com ele para vender roupa no oeste de Santa Catarina, em toda a região do oeste de Santa Catarina. Isso. Nós trabalhamos juntos durante um ano, isso até o final de 94. A partir daí, nós deixamos, esse trabalho não teve sequência, e aí eu fiquei naquele dilema: volto para Porto Alegre, fico em Chapecó e realmente isso foi uma situação que me deixou assim, no momento, sem saber muito o que fazer. Eu já tinha muitas amizades, porque eu já morava em Chapecó há praticamente 2 anos, Uhum. e fui convidado pelo gerente da Plube, né? Na época, a Ó, Plube tinha um escritório em Chapecó, nós éramos muito amigos. Ele tinha viajado comigo, eu viajava por todo o estado, por todo o oeste da Catarina. Ele não tinha carro na top. época e, como nós tínhamos uma amizade bacana, ele viajava comigo em alguns momentos. Então a gente batia muito papo, ele me conhecia muito bem. Quando Uhum. ele soube que eu estava naquele momento, até então, não tinha mais um emprego, eu tinha ficado desempregado, e não gostaria de. Não era a ideia de voltar para Porto Alegre, ele me convidou para trabalhar com ele na Plube. Eu te confesso que achei, né? Puxa vida, eu trabalhava com confecções e daqui a pouco eu vou trabalhar com seguro, vou trabalhar com papel, não era, na verdade, assim, eu não entendia muito bem como é que as coisas funcionavam. Uhum. Aceitei o convite para conhecer, fui viajar, nós viajamos, aí já nós fizemos uma viagem, eu junto com ele para ver de que forma ele desenvolvia o trabalho. Isso. E me chamou muito a atenção, Rodrigo, porque nós ficamos 3 dias viajando.
em algumas cidades do Oeste, ali 70, 80 quilômetros de Chapecó, que é um Uhum. grande centro, para quem conhece Santa Catarina sabe disso. Isso. E eu fiquei impressionado porque ele, nesses 3 dias, eu acompanhei ele, vi ele desenvolver o trabalho, vi que não era fácil, mas eu já achava que tinha um bom contato comercial, então acho que isso eu conseguiria ajustar. Mas me impressionou o volume de trabalho em 3 dias e o ganho dele em 3 dias. Uau. E isso me chamou muita atenção, porque, poxa, eu te confesso que no momento em que eu deixei de trabalhar, em que eu me desempreguei, a situação financeira era terrível. Você tava quantos anos, Júnior, nessa época aí? Quantos anos você tinha? Eu tinha, isso foi em 95, 23, eu sou de 72, eu tenho 48 anos. Ó, acabou de Então revelar eu a tinha sua vinte e idade. três Beleza. anos. Legal, Eu acho que novo. pareço ter menos, mas tenho 48. É, então, eu tinha 23 anos e realmente a situação financeira era muito complicada. Então, era complicada para ficar É. lá, era complicada para voltar para Porto Alegre. Quer dizer, eu ia voltar para Porto Alegre pior do que eu saí. Puxa vida, né? Foi um dilema, assim, meio que foram dias assim bem complicados. Quando ele me mostrou esse caminho e eu vi, na volta dessa viagem de 3 dias, o quanto ele tinha ganho, poxa vida, eu digo, meu Deus, eu nem imaginava que as coisas funcionassem dessa maneira. Eu aceitei o trabalho, eu aceitei o desafio. E é Top. engraçado, Rodrigo, que eu aceitei o desafio, ele fez o meu treinamento em, sei lá, 2 dias depois que nós voltamos. Nós voltamos numa sexta, passou o final de semana, ele me deu o final de semana para pensar. Na segunda-feira de manhã eu fui até o escritório da Plube, ele estava lá e eu disse sim. Ele me treinou, ele fez um treinamento comigo em 2 dias. No terceiro dia, era uma quarta-feira, ele me deu um retorno de mala direta. Né? Ele tinha recebido de Porto Alegre, da matriz da Plube, o retorno de uma mala direta de um médico de um município chamado Saudades, que fica a 45 quilômetros de Chapecó. E disse, é contigo. Eu disse, puxa, mas tudo bem, beleza, eu acho que consigo. Uhum. Ele me deu, a gente bateu mais um papo, eu agendei essa visita, era um médico que trabalhava no Hospital de Saudades. Isso. Eu já tinha visto de que forma ele desenvolveu o trabalho, o treinamento dele foi perfeito, e eu me arrisquei, fui. Eu visitei esse médico, eu vendi, me lembro como se fosse hoje. Eu não tinha R$ 1, eu tinha o valor da despesa porque ele tinha me dado o valor da despesa. Então eu tinha Caraca, ido com a passagem de ida e volta e o almoço. caraca. E visitei esse médico no hospital, vendi R$ 254. Naquela época não se exigia, as companhias, não, a figura do corretor não era ainda, a figura do corretor de seguros não era uma exigência. Eu tinha aceito o convite para ser agenciador da Plube. A Nós a trabalhávamos tua com primeira venda foi R$ 250, é isso? A primeira venda? R$ 254. A tua primeira venda? Minha primeira venda, R$ 254. Que isso? E um detalhe, nós trabalhávamos com adesão, o segurado, o cliente pagava a primeira contribuição para o agenciador. Uhum. Então, pô, para quem não tinha nada, eu já enxerguei na minha mão um cheque de R$ 250, eu fiquei doido de fazer. Aí, nesse mesmo hospital, eu perguntei para ele mesmo se tinham outros médicos, ele me disse que sim. Eu fiz mais 2 visitas para 2 médicos, eu fiz mais 2 vendas. Uma de R$ 49 e outra de 79. Tu imagina como é que eu voltei para Chapecó naquele ônibus? Soltando fogos. E estou fazendo isso até hoje há 25 Que anos. legal. Que legal. Muito Agora, o bacana. curioso que eu te disse é começar a trabalhar com uma empresa de Porto Alegre, sendo de Porto Alegre, mas numa cidade como Chapecó eu não conhecia a Plube na época. Fui conhecer depois, quando ele me apresentou a empresa. Legal. Deixa eu te fazer uma pergunta. Será que tem algum aplubiano aqui assistindo a live? Se tiver algum Ah, eu aplubiano tenho, aí, coloca hashtag tenho, aplube. Hashtag aplube, que eu quero tenho. saber se existe algum aplubiano aí dessa época. Que já foi a plube Tem, que vendeu a tem. plube. Eu quero saber nos Já vou. comentários aí pra galera poder falar aí. Posso te ajudar? Claro. Inácio Paganini, Gilberto É. Birajara, tem o Marcelo Guedes, que hoje superintendente da Mongeral, também foi meu colega de Aplube. Ó,
Certamente tem Ga- gente aí. Galera, ó, Gilberto Birajara, Kleber da Protec aqui, ó. Todo mundo aqui O falando aqui. Kleber, Rogerinho da TGL também. Felipe Antônio, ó. muita gente, Galera muita da. gente. Top, show de bola. E o bacana é que é muita gente boa. São ótimos profissionais. Top. Cara, ó, gente, pra quem não sabe, o Sidney não tá na casa dele, tá? Ele está em viagem visitando o cliente. Eu achei interessante isso, tá? Porque todo mundo que fez live comigo fez live de casa, no conforto da casa, tá? E quando você falou, Rodrigo, eu tô em viagem, tô viajando. Para quem não sabe, o Sidney tem um modelo de trabalho, né? Que ele pega o carro dele e vai viajando pelo Rio Grande do Sul, atendendo determinado cliente, né? E vai visitando o cliente, né? Eu já trabalhei esse modelo com o Johan, com o Gil, fiz também com a Fabi também que está presente aqui. Enfim, a pergunta é o seguinte, o Sidney, você está no hotel agora, né? Tá em Sim, viagem, está trabalhando, eu tô em Santa Maria. em Santa Maria, Santa Maria. Santa Maria é onde teve o evento lá da boate, né? Infelizmente, sim. O Tá. exemplo, muitas pessoas devem conhecer, lembrar de Santa Maria por esse exemplo negativo. Foram, se não me falha a memória, 252 mortes naquele incêndio da Botkiss. Isso. Mas E a cidade é você? ótima, viu? A cidade é uma Né? cidade Sim, universitária, muito grande, sim, sim, bonita. sim. A pergunta é o seguinte, cara, por que que você tem um modelo de trabalhar com o seu carro viajando, né? O que levou a Isso. optar por esse modelo e quais foram esses aprendizados ao longo de todo esse tempo? Pegar o carro, sair de casa, viajar e voltar 2, 3 dias depois, com É, várias eu, propostas. Rodrigo, eu acho não, eu tenho certeza que tudo na vida da gente é referência. Tenho Top. certeza absoluta disso. Vida profissional, vida pessoal, tudo é referência. A gente precisa, para ter êxito, se pegar a boas referências, boas histórias, boas experiências. E, e esse meu trabalho viajando, ele veio também da referência do meu primeiro gerente, que foi a pessoa que de fato me ensinou boa parte do que eu sei hoje em venda. É a pessoa que tem, na minha formação profissional, sei lá, um percentual muito grande de participação. Porque eu te comentei que fiz uma viagem de 3 dias com ele, né, com o gerente, o nome dele é Clênio Nazário, muitas pessoas no mercado segurador o conhecem, Uhum. principalmente os meus colegas ex-aplubianos. E ele tinha esse modelo, Rodrigo. Entendeu? Esse primeiro exemplo foi um exemplo que nós fomos a 75 quilômetros de Chapecó e vendemos. Eu já Ah, tinha tido, eu já vinha de um trabalho de um ano viajando, vendendo roupa, é verdade. Mas eu fui um bom vendedor de roupa também. Eu tive um bom resultado ao longo desse ano. O trabalho não legal. teve sequência por outros motivos. Mas então eu tinha isso como um modelo que eu já fazia vendendo roupa. Aí ele, na verdade, quando me vende a ideia exatamente fazendo esse trabalho por todo o oeste de Santa Catarina. Então, para mim, foi muito fácil continuar fazendo, aliar o que eu já tinha feito no ano anterior, a experiência que ele, a referência, o exemplo que ele me deu, e me mantive nisso. E aí eu sempre gostei de viajar. Eu aprendi logo depois que gosto de viajar. Top. Não é à toa que eu faço isso hoje há 25 anos. E o interior, eu não quero fazer nenhuma comparação ao grande centro, porque eu Claro. acho que fazer a comparação, de repente, como muitas pessoas dizem, o grande centro a gente tem mais dificuldade de acesso. Isso, na verdade, é um paradigma, porque se isso fosse, refletisse a realidade, nós não teríamos aqui mesmo no nosso grupo, no grupo da TCB e muitos corretores que fazem parte do MDRT, tão bem sucedidos fazendo um trabalho em capital. Né? Então, Verdade. isso é um paradigma. Mas o interior, a receptividade, existe uma diferença de característica entre o profissional, entre o morador, entre a pessoa do interior e a pessoa da capital, do grande centro. E eu me adaptei, eu gostei de fazer esse trabalho, eu sempre fui muito bem recebido. E eu acho que eu só dei uma sequência, por isso que eu mantive esse modelo. E tem um detalhe também, né, Rodrigo? Top, cara. Eu também mantive este modelo, porque esse modelo se mostrou exitoso para mim. Eu colhi muitos bons frutos, eu fiz muitos bons amigos. Eu tenho muitos segurados na minha carteira na minha carteira hoje que são meus amigos. Né? Eu faço trabalho no Grande Centro também, sim, trabalho em Porto Alegre, trabalho Grande Porto Alegre, mas Cê- eu te diria que assim, ó, 80%
do meu trabalho é no interior do estado. E em todo o estado do Rio Grande do Sul. Não era uma região Uau, específica, eu viajo todo o estado do Rio Grande do Sul. uau, que top, hein? Muito legal, cara. Muito maneiro esse modelo de trabalho. Você acaba tendo vários amigos, né, em lugares diferentes. Muito bacana. Show de bola, Sidney. Parabéns pelo teu trabalho. Sem Muito bom. dúvida, Muito bom. sem dúvida. Bom, vamos mais uma aqui, pessoal. Quem puder soltar um coraçãozinho aí pro Sidney, ó. Merece uns 10 a 12 coraçãozinhos aí pra gente poder. Vamos fazer o seguinte, vou fazer um convite pra você. O que que vocês acham de a gente chamar outras pessoas aqui pra live para ouvir esse grande mestre falar aqui nessa live? Queria que você clicasse nesse aviãozinho que tem aí embaixo e você enviasse para 10 pessoas. O Sidney é café com leite, que ele está começando agora, não precisa fazer. Mas vamos mandar aqui para 10 pessoas aqui, ó. 3, 4, Não, eu mandar nem para o vou. Inácio também. Rodrigão, Ah. Rodrigão, eu nem vou tentar fazer para nós não perder a conexão, para não. Deixa exatamente como tá. Ó, mandei aqui para 12, para 15 pessoas. Mandei para 15 pessoas aqui, chamando 15 pessoas para essa live. Então manda aí, traga mais gente para cá, que o Sidney tem muita coisa bacana para poder compartilhar com a gente. Bom, próximo aí, cara, vamos falar um pouquinho ainda desse seu trabalho que você faz com o carro, visitando os seus clientes. Você me contou que você, né, pega uma direção com o carro, né, uma determinada rota, e depois você volta nesse ciclo revisitando os seus clientes. Um abraço aqui Sim. pro Thiago Melo. O Thiago Melo tá presente aí também. Grande Thiago Melo. Rogério Araújo também tá presente aí. Show de bola. E o Rô tá me chamando de Tirolipa. Eu já acostumei que se já. Beijo, Xoxô. Tamo junto. Eu chamo ele de Juca. Ele é o Isso, é Juca. isso aí, é isso aí. É o Tu Juca chamou ele de Bala. Tirolipa, chama ele de Xoxonho. Bom, a pergunta é o seguinte, cara. Explique esse ciclo e quais são os benefícios. Você falou que tem cliente que está contigo há 19 anos. Por que que Isso. você faz esse ciclo de ir nos clientes e voltar nos clientes novamente e faz um ciclo aí? Por que que você faz isso e quais são os benefícios que você colhe? Rodrigo, a gente sempre ouve, eu ouço isso há muito tempo, que vender não é fácil, né? E a gente sabe que não é fácil mesmo. Ele é um processo difícil. Se fosse fácil, a gente teria muito mais vendedores do que nós temos. E vendedores, eu digo vendedores, literalmente falando, pessoas que trabalham com venda, né? Nós, corretores, somos apenas uma profissão dentro desse segmento de trabalho. E eu faço isso por um detalhe. Se é difícil vender, né, eu acho que tão difícil quanto vender é manter aquele cliente que eu já fidelizei. Eu preciso manter esse cliente que eu já fidelizei. A parte mais difícil eu já fiz com ele, né? Eu já vendi para ele. Uhum. E o nosso mercado hoje, as tuas lives mostram isso. Olha a quantidade de corretores de seguro, de profissionais excepcionais que tu tem conversado, batido papo aqui. Se você não der Verdade. atenção para o teu cliente, para o teu segurado, você está dando margem para que ele venha a ser visitado por um outro profissional. Você está dando margem para que ele seja contatado pelo banco, pelos bancos, que na minha concepção hoje talvez seja o nosso maior concorrente, Uhum. Concordo. porque os bancos são um grande balcão de negócios. O banco não, dentro do banco, nós não temos, de uma forma geral, nós não temos especialistas, como nós somos. Então eu acho que é importante, eu preciso fidelizar esse cliente comigo. E dentro desse Top. meu ciclo de trabalho, eu te diria assim, Rodrigo, eu volto no meu cliente, no meu segurado, eu chamo de segurado. Uhum. O Johan ri quando eu falo isso. A maioria dos colegas está acostumada a falar cliente, mas eu falo segurado porque é meu segurado mesmo. Ele já faz Uhum. parte da minha carteira, né? Claro. Eu tenho esse ciclo, ele leva, sei lá, 1 ano e meio, 2 anos. Mas eu volto, eu inicio contigo e termino, na verdade, entendeu? Eu termino antes de você. A última. Eu tenho X segurados. Eu iniciei com o Rodrigo e vou começar com o Rodrigo novamente daqui a 1 ano e meio, 2 anos. Eu faço isso religiosamente há muitos anos. Top. Principalmente desde que comecei a trabalhar como corretor, né? Porque eu te falei de como eu comecei a trabalhar com seguro, mas eu acho que é Uhum. importante a gente também dar uma pensada em relação de que forma e quando eu comecei a trabalhar como corretor. Eu iniciei o trabalho com a Plub, fiquei na Plub até 2006, saí da Plub ainda com aquele medo e um pouco de falta de conhecimento de
Eu saí em 2006, mas fiz o curso, a minha formação como corretor dentro da Funensec foi em 2004. Então, eu fiquei 2 anos trabalhando na Plube, já com a minha SUSEP, mas não podendo habilitar ela, óbvio, né? Eu era funcionário claro. da empresa. Saí em 2006 e pensei se era o melhor momento de fazer isso. E tinha um pouco de receio. Família, né? Eu sou casado há 26 anos, eu tenho 2 filhos, tenho um de 23, um de 18, então, poxa vida, começar um trabalho como autônomo, sabe, eu ainda tinha isso, eu venho de uma cultura dentro da minha família, onde todos, é importante ter o seu trabalho e tal, então, isso me deixou um pouco com medo. Então, eu saí da Plube, fui fui trabalhar numa corretora em que abriu uma gerência dentro da corretora de vida e precisava de um gerente, na verdade, de um executivo que montasse uma equipe para trabalhar. Eu fiz isso, trabalhei durante 1 ano. Isso. Esse trabalho foi exitoso e aí essa equipe toda, junto comigo, nós fomos convidados para trabalhar numa outra corretora para fazer o mesmo trabalho e eu fiquei nessa corretora mais 4 anos, até 2011. Em agosto de 2011, eu saí dessa corretora e decidi. Aí eu já tinha contato com muitos amigos que Inácio já trabalhava como corretor há muito tempo. O José Santos, para quem conhece também, é um amigo de muito tempo, corretor da Mongeral também, galista 5 vezes da Mongeral, isso é para poucos, né? Poucos mesmo. E aí eu sabia, já disse, eu ouvi e eu digo, não, é a hora de arriscar. Eu conversei com a minha esposa, achei que era o momento. Saí da corretora, nunca sobra quando a gente tem, no dia a dia já lida com muita despesa, isso faz parte. Eu saí da corretora e logo ali as dificuldades surgiram. E aí eu decidi trabalhar como corretor, já tinha um convite de um gerente da Mongeral para ir conhecer a sucursal de Porto Alegre e me apaixonei, cara. Foi uma paixão à primeira vista. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você acabou tocando num ponto legal que eu gosto muito de falar, que é a família, cara. E não tá nem no nosso script aqui, mas eu queria que você respondesse realmente do coração e compartilhasse pra gente sobre isso. Agora tu me deixou com medo, porque eu tô com a pauta na minha frente aqui, não fala em família aqui. Não, mas vamos lá. Bom, a ideia é o seguinte, você passa 3 dias na semana longe da tua família, né? Como é que você faz para administrar isso, cara? 3 dias longe de casa, visitando os clientes em outra cidade. Como é que você administra essa falta? Sente saudade? Como é que é? Né? Você pega sozinho pensando, chora, sei lá, não sei. Como é que você faz para poder lidar? Porque com certeza a parte emocional aí também pega muito nisso aí, cara. Você sabe disso. Cara, deixa eu te dizer assim, ó. No mínimo foi alguém que te falou aí pelo WhatsApp. Não, falou não, cara, nada. Pra me ver chorar ou coisa parecida. Ó, cara, eu sou mestre em fazer os outros chorar aqui na live, não nada disso. Quando você falou em família, eu toquei. Não tá na nossa pauta, mas eu queria ouvir muito de você aí. Você é um guerreiro. Lógico, né? Eu te diria assim, ó, eu quando comecei a fazer esse trabalho viajando, a minha esposa, de certa forma, acabou se acostumando com isso, né? Por quê? Porque tu tem que analisar o resultado desse esforço também. Obviamente que se eu não tivesse tido o resultado, muito provavelmente ela não teria sido tão a favor a esse projeto de trabalho quanto foi, porque se tu não tem resultado, tu não tem troca, tu não tem retorno desse trabalho, fica difícil de tu convencer alguém, principalmente ela, teria sido difícil convencê-la de continuar fazendo. Como eu tive um trabalho desde o primeiro momento, Rodrigo, com muito bom retorno, ela foi se adaptando. Eu perdi muitas coisas, eu perdi muitos momentos dos meus filhos. Muitos. Eu perdi formatura de escola, eu perdi, sei lá, festa do Dia dos Pais, mas ao mesmo tempo, quando eu voltava, a gente procurava compensar de outra forma, porque ela, na verdade, me ajudou muito em relação a isso. Ela talvez tenha sido o meu grande... Talvez não, certamente foi o meu grande alicerce. Eu tenho uma família maravilhosa. Então, a família também sempre me ajudou a entender, ou dava força. Então, isso tudo se soma, né? Isso acaba se somando. Mas ela, na verdade, minha esposa foi lá atrás,
quando eu comecei a viajar, o meu grande alicerce, porque ela acabava compensando e fazendo com que os meninos entendessem Que top. que eu, naquele momento X, eu não estava, mas para poder dar a eles outros momentos 5x, entendeu? Tipo, Uhum. não estava num e a gente conseguiu, com o retorno do meu trabalho, poder viver outras situações bem interessantes. Mas ela, sem dúvida, foi meu alicerce em relação a isso. E os meninos, assim, ó, eu tenho Bacana. 2 meninos muito bons, eu tenho 2 meninos de ouro. Então, mesmo eu Co- não tendo estado tão presente quanto eu gostaria, quando Uhum. eu estava presente, eu procurava ser bem presente. Ficou Top. estranho, mas eu acho que deu para entender. Não, entendi. Não é fácil, tá? Não é fácil, eu te Eu sei confesso que não é disso. fácil. Eu realmente, para ganhar, eu entrei na clube, eu entrei na clube em 95, eu te disse, mas eu comecei meu trabalho na Mongeral em 2011, que eu te falei, né? Uhum. Isso. Em agosto de 2011, eu fui galista em dezembro. Eu nem imaginava, nem sabia como era o trabalho como corretor autônomo. Caraca. Então, isso compensava. Eu perdi muita coisa para ganhar as campanhas que eu ganhei. Mas é aquela história, né, Rodrigo? Para tudo a gente Aham. precisa ter um esforço. Claro. As boas relações são relações de troca. E a reciprocidade é importante. Top. Ela, na verdade, se acostumou, a minha esposa e os meninos se acostumaram com isso. E a gente aprendeu a viver bem os momentos que eu estava em casa. Qual o nome da sua esposa, Sidney? Qual o nome dela? Ed, Edi. Ed, ela tá aí, eu já vi o coraçãozinho dela aí, Ed. Ed, Edi, Ed. beijo pra Isso. você e já a minha admiração aí por você, com certeza. O seu esteio dessa casa, dessa família, tem a minha admiração, com certeza. Vamos pra próxima? Quer tomar uma Vamos água lá. aí pra dar uma. Essa foi um momento que a gente não esperava, né? Mexeu com as emoções aí. Mas vamos pra próxima então. Quiser tomar uma água aí? Vamos sim. Vamos sim. Vou tomar, tá aqui então. Já que tu disse, vou tomar. Tomar, galera, uns 10 coraçãozinhos aí pro Sidney enquanto ele toma água. Obrigado por compartilhar isso com a gente, Sidney. Você é Eu fera. que agradeço, Bom, cara. vamos falar um pouquinho do perfil do corretor. É um tema que você gosta muito, é o tema que leva a nossa live hoje, né? Falar um pouquinho Sim. sobre o perfil. A gente vê que uns dizem que é melhor ter técnica, outros falam que é melhor ter empatia. Enfim, segundo o Sidney, né? A gente ontem lançou a plataforma, Sidney, da Station Core. E você viu lá que a gente lançou? E a nossa Assisti, ideia, assisti todo, assisti a toda a nossa, live. a nossa ideia é justamente trabalhar não só a parte profissional do corretor, mas também essa parte interior, né? Que a gente descobriu isso nas lives. Que o grande problema do corretor muitas das vezes é ele mesmo, é dentro dele ele se resolver para poder fora, enfim, ser quem realmente ele foi chamado para ser. Mas Sem eu queria que você dúvida. falasse um pouquinho desse gap, cara. Qual o novo perfil do corretor? É empatia? É técnica? O que você acha disso? Rodrigo, eu assim, ó, a gente bateu um papo sobre isso, e eu te diria assim, ó, eu faço parte do MDRT, a Mongeral me proporcionou fazer parte do MDRT desde 2014. Então, assim, ao fazer parte do MDRT, eu vi, de 2014 até agora, a gente, ao longo de todos os anos, quando a gente vai ao evento, então é lógico que eu vi diferentes tipos de corretor, né? Então, eu te diria e até o nosso próprio grupo da TCB, então, assim, ó, não existe um perfil único. Não dá para a gente dizer isso, né? Uhum. Graças a Deus que nós temos perfis bem diferentes, diversificados, porque eu acho que cada um tem que buscar aquilo que efetivamente lhe faz ser um profissional melhor. Quando tu faz essa comparação, quando tu pega esse gap, eu tenho, na minha concepção, é lógico que a gente precisa ser o mais técnico possível. Eu tenho a obrigação, Sidney, eu, Júnior, na verdade, eu tenho a obrigação de ser o melhor corretor possível para o meu cliente, para o meu segurado, para o meu parceiro, né? Para os gestores com quem eu lido. Eu tenho uma ansiedade muito grande de buscar e buscar cada vez me tornar um profissional melhor. Então, a Top. parte técnica, conhecimento é extremamente importante. Eu preciso ter conhecimento. Se efetivamente a gente pode avaliar até a questão do seguinte: eu vou trabalhar com tudo que eu tenho à minha disposição? Talvez não, né? Talvez não seja o melhor caminho.
mas eu preciso ter o conhecimento. Então, a técnica é fundamental. O que eu prego e o que eu trago para mim, Rodrigo, é o seguinte: eu só acho que o profissional de hoje em dia, onde a gente tem, na verdade, a gente é muito bem assistido pelas companhias seguradoras, por Isso. todas, né? Agora, então, no momento que a gente está vivendo, eu acho que o corretor nunca aprendeu tanto, não só o corretor, todos os profissionais de todos os segmentos nunca aprenderam tanto quanto estão aprendendo agora, porque as lives, elas estão nos fazendo, elas estão nos colocando diante disso. Isso é muito bom. Isso. Mas o que eu prego, Rodrigo, é o seguinte: eu prego que, e tenho isso para mim, de que o corretor não esqueça os princípios básicos da nossa profissão. Eu preciso ter empatia, eu preciso ser uma pessoa extremamente educada, eu preciso ser uma pessoa extremamente receptiva, até quando me deparo com uma situação adversa, né? Porque a nossa vida, a nossa vida profissional não é só feita de louros, só de coisa boa, né? Sim. Daqui a pouco você tem, você aí que faz um trabalho brilhante, daqui a pouco você tem alguém que não gosta da forma como o trabalho está sendo conduzido, e a crítica faz parte, a reclamação faz parte, você nem sempre vai fazer, mesmo que queira fazer o melhor, não vai conseguir. A gente não agrada a todos. Mas eu Verdade. procuro, Rodrigo, absorver o máximo de conhecimento que eu posso. Eu hoje tenho buscado isso incessantemente, mas assim, ó, o meu princípio básico é ser uma grande pessoa e fazer com que essa grande pessoa seja exatamente aquilo que de fato o meu segurado vê. Ele precisa me enxergar, saber que eu tenho conhecimento, saber que quando eu estou com ele, eu tenho a obrigação e tenho conhecimento suficiente para levar para ele o que eu tenho de melhor, o que eu Uhum. vejo de melhor, mas eu não posso esquecer esse princípio básico que é a formação do profissional como pessoa. Eu vejo todos os dias grandes profissionais, mas eu já vi muitos profissionais, por exemplo, que são tecnicamente completos, mas que talvez não tenham que como o seu perfil, o perfil como pessoa, ou em algum momento lá no andar com o passar do tempo foi se mudando e acaba esquecendo esse princípio básico que é ser aquilo que o cliente precisa. O cliente, Ó. quando está diante da gente, ele quer nos ver, ele quer se ver diante de um espelho. Então, Cara, ontem. eu preciso criar essa empatia, eu preciso ter este cliente junto comigo. Então, eu acho que é fundamental a gente não esquecer desse princípio básico, que Ontem, é, ontem de à fato, noite. ser uma grande pessoa. Legal. Ontem à noite eu estava conversando com o Nando Saad, e ele falou exatamente isso que você está Eu falando, conheço o cara. Nando. A nossa missão. O Nando, inclusive, fez uma apresentação extraordinária no nosso último Isso. encontro da TCB em novembro do ano passado. Ontem era 1h30 da manhã, eu estava com o Nando Saad, e ele estava me passando justamente isso aí, cara. Que o papel do corretor é despertar no cliente o que ele realmente precisa ter. É isso que é o papel do corretor, né? É ele que é o cara do despertar para fazer o cliente entender o que ele precisa. Show de bola. Rodrigão, é só avaliar o seguinte: se o conhecimento fosse tudo, certo? Uhum. Qualquer corretor que visitasse o meu segurado depois de mim, com mais conhecimento que eu, teoricamente, me tomaria esse cliente. E não me toma. Porque mesmo tendo menos conhecimento, hipoteticamente falando, né, nessa situação que eu estou conjecturando contigo, esse Uhum. segurado já me conhece como pessoa e ele não trocaria a minha pessoa pelo conhecimento maior de um colega. Só por Top, isso, não. top, top. Show de bola, irmão. Que bom você compartilhar essas coisas com a gente. Vamos lá, queria que você contasse pra gente, deixa eu ver aqui. Bom, a gente só tem 20 minutos, infelizmente. A galera pediu pra contar a história da chinesinha aí, cara. Será que vai dar pra contar a história da chinesinha? Alguém pediu pra contar a história da Cara, chinesinha. ô meu irmão, poxa Dá- vida, cara. Mas olha só, a gente tem que ser rápido aqui. Vamos deixar ela É. por último aí, Se der, para você eu conto. contar. Cara, vamos fazer o seguinte, você é um profissional também, né, MDRT, e eu Sim. queria que você contasse pra gente, explicasse pra gente um pouquinho do que você, a um congresso, viu, né, que chamou-lhe a atenção, e que você pode trazer isso pra gente.
Rodrigo, fazendo parte do MDRT desde 2014, é lógico que Uhum. a gente teria aí, pensar um exemplo, é pouco, né? Mas eu te diria que assim, ó, o MDRT, um dos exemplos que eu sempre lembro é o exemplo do é o corretor de seguros na figura do americano, né? Nos Estados Unidos, que o Uhum. corretor ele é muito mais um consultor financeiro do que propriamente corretor de seguros como nós somos aqui. Se bem que aqui a gente já tem muitos corretores que têm buscado excelência em outros segmentos. E eu acho que o caminho é este mesmo. Mas no modelo americano, olha, é incrível, Rodrigo, mas eu lembro disso, talvez no MDRT de 2016 em Vancouver. Então, e aí já se vão Uau, 5 anos, pelo menos. Mas uau. eu pensaria esse exemplo, porque além do profissional, do corretor, no modelo americano ser mais completo, ele tem um modelo de trabalho que foca efetivamente no trabalho com a família como um todo. Então, ele vende para o júnior e do júnior ele trabalha a esposa do júnior, o filho do júnior, a mãe do júnior, o pai do júnior, entende? Eles têm um trabalho de abrangência significativa que nós fazemos. O profissional que sabe a importância da indicação trabalha com a indicação, mas esse modelo deles ele é muito mais completo, porque ele está intrínseco no conceito de profissão que eles têm lá. É como se fosse o médico Eu da tenho família. Como se fosse o médico da família, né? basicamente, olha, se a gente for fazer uma comparação, eu acho que a tua comparação é muito feliz. Ele é como se fosse o médico da família. E é impressionante, Rodrigo, porque ele trabalha. Olha, eu te diria que ele até no segmento jurídico, ele não opina, mas ele assessora, ele Uau, indica. top. Então é impressionante. A questão financeira, a questão de investimentos, toda a parte de seguros. E eu acho que isso é um modelo que a gente, ao longo do tempo, precisa ir entendendo. Talvez a gente tenha, né, conseguindo aplicar esse modelo da forma como eles aplicam, tu tem a cada segurado, a cada cliente, tu tem ao alcance das tuas mãos pelo menos, sei o quê, 5, 6, 10 pessoas. Eu tenho um exemplo, Top. Rodrigo, que aconteceu um pouco ao acaso, porque eu não quis aplicar exatamente esse modelo, mas foi muito bom porque ele se encaixou nisso, de uma clínica que eu tenho numa cidade do interior, onde eu tenho a mãe médica, o filho médico, a filha, na verdade, médica, o genro, a nora e o marido da médica que é bancário aposentado. Então eu tenho numa mesma clínica 6 pessoas da mesma família. Então, Top, cara. é uma das coisas que mais me chama a atenção. Outra coisa que eu te diria, assim, para não pensar uma só, Uhum. todo o trabalho bonito que o próprio MDRT faz, as ações sociais, tudo, a própria a congregação de todos os profissionais. Gente, para quem não tem conhecimento, no último evento participaram 15 mil corretores do mundo todo. Uau. Isso é muito corretor de seguros junto no mesmo evento. Então, a troca de experiência, então isso também são coisas extremamente importantes. A gente falaria sobre a MDRT a noite inteira. Tu já conversou com outros membros Aham. É do muito bom. MDRT aqui, sabe disso. Ó, Mas eu antes. pensaria isso. Tá, top. Então é o modelo americano de, né, atender a família e não ser só um corretor de seguro, mas ser também um agente que cuida lá da família. Antes de você contar a história da chinesinha, tá todo mundo aqui pedindo para contar a história da chinesinha, e eu quero que você conte a história da chinesinha, que eu quero saber que história é essa, tá? Eu quero te Manda. fazer a última pergunta aqui, porque o nosso tempo está corrido. Você tem 25 anos de carreira, né, cara? Isso. 48 anos, começou com 23. A Isso. pergunta é o seguinte, cara, qual que é o segredo para ter uma carreira longeva e trabalhar como um jovem? Amar o que eu faço. Eu me identifiquei muito com a profissão. Eu me considero uma pessoa abençoada. Também nesse sentido, porque eu tenho uma família maravilhosa, eu tenho uma profissão que eu amo, eu tenho, dentro da minha profissão, parceiros comerciais dos melhores, né? Eu já te citei isso, eu tenho muitos amigos e muitos bons amigos. Esses amigos são grandes exemplos. Então, eu acho que, em primeiro lugar, amar o que eu faço.
traçar objetivos, planejar o meu trabalho. Eu tracei metas lá atrás, Rodrigo, e eu posso te dizer com toda tranquilidade, eu Top. superei todas as metas que eu tracei. Eu ganhei campanhas que eu não imaginava ganhar. Eu tenho um padrão de vida hoje melhor do que o padrão mais otimista que eu pensei lá atrás. Eu tenho uma profissão que me dá melhores resultados e mais satisfação do que eu sequer imaginei. Então, eu acho que amar aquilo que se faz, a nossa profissão é uma grande profissão, né? O trabalho que a gente faz, o nosso trabalho tem um viés social, Rodrigo. Saber que eu estou ajudando, eu estou criando uma possibilidade para que uma determinada família não passe por dificuldade, para que ela entenda. Para quem trabalha para quem é corretor de seguros e vive o dia a dia, sabe que eu já vi, não estou exagerando, tá? Eu vou usar uma expressão Uhum. forte, mas é verdade. Claro. Famílias serem dilaceradas porque não tinham um seguro de vida e perdeu o Caraca. seu provedor ou a provedora. Famílias em período de acumulação que estavam em período de acumulação e não tinham reservas. Sonhos escoando pelo ralo porque não perceberam o quanto era importante ou porque não foram assistidas no momento devido. Então, eu tenho muito prazer em fazer o que eu faço. Legal, cara. Todos os colegas que convivem comigo sabem disso e tenho certeza que pensam da mesma forma. Top. O Tirulipa, eu queria te dizer, quer dizer, desculpa, Tirulipa não, agora eu acabei. Desculpa, Rodrigão, eu entrei na onda da Agora, resenha, sabe, Rodrigão? é. Me perdoa, me perdoa. Mas basicamente é isso. Basicamente é isso. Eu acho que essas situações que eu te descrevi são motivos assim principais talvez por eu estar há 25 anos fazendo isso e esperando que eu possa viver aí mais 25, talvez. É muito, mas até onde Deus achar que eu devo ir. Legal, bacana. Cara, e agora conta pra gente aí que história é essa chinesinha? Eu deixei, pulei até uma pergunta aqui, eu quero que você conte aí. Que história é essa chinesinha? Vamos deixar essa Cara, live deixa aqui bombástica. eu antes queria te fazer um comentário. Tu falou em tempo, né? Que é o nosso tema. Aham. E, e falando em tempo, tu me trouxe uma lembrança que me sensibiliza, mexe comigo, me emociona, porque Aham. no início do ano eu perdi um colega de profissão por causa de 2 minutos. Ó. Então, quando tu fala em tempo, acabou falando em tempo, me remeteu a isso. Uhum. Esse colega ganhou um prêmio importante numa seguradora grande, Uhum. e tu vê que coisa engraçada, né? Mas se preparou para isso durante muito tempo, trabalhou durante muitos anos. Então, quando ele ganhou este prêmio, foi uma coisa assim que mexeu muito com ele. E na cerimônia de entrega, numa festa grandiosa, o protocolo dizia que ele tinha que falar durante 3 minutos. E ele se emocionou, estava emocionado demais, e ele falou 5 minutos. No quinto minuto, ele caiu duro no palco. Era. E isso mexe comigo. Não, estou brincando, estou brincando. Vamos para a chinesinha, essa é a conversa. Vamos para a história da chinesinha. Para contar Muito mesmo a bom. história da chinesinha, tem gente pedindo. Desculpa, Rodrigão, entendeu? É a Enfim. figura. Cara, a história da chinesinha é engraçada, bicho. Eu tô sempre brincando com o nosso grupo. E às vezes, sei lá, vem. E a gente estava no MDRT de Miami e para quem conhece, são sempre grandes centros de convenções. E, e eu chegava com o Rodrigo, um outro corretor, o corretor de Curitiba, um amigão de muito tempo também. E nós chegávamos para participar perto do meio-dia, já era uma 10 para o meio-dia mais ou menos, e a gente se dirigiu para o centro maior, porque tu tem dentro do MDRT várias salas, né? Uhum. E na verdade, as pessoas que fazem parte do grupo que assessora te indica qual é a pauta do momento, para onde vai, até porque se tu colocar todo mundo dentro do mesmo local, nem sempre é possível. E quando nós chegamos na frente da principal sala, estava fechada. Estava completamente fechado. E aí começaram a Uhum. chegar o pessoal, né? O pessoal chegou, o nosso pessoal e outros. E uma colega chegou e me perguntou, Júnior, o que houve? Por que está fechado? E eu brinquei, o Rodrigo estava do meu lado,
e eu brinquei como se estivesse chorando, né? E ela ficou me olhando, é uma colega de Minas Gerais. Ela ficou me olhando, o que que houve? Eu disse, olha, pelo que eu soube, eles fecharam porque encerraram um pouco antes do meio-dia e o pessoal da limpeza foi, né, limpar para que tirar copo, juntar essas coisas para iniciar, para recomeçar no início da tarde, e encontrou uma chinesinha morta, bem quietinha, sentadinha na cadeirinha dela ali, toda encolhidinha, magrinha, pequenininha. Poxa, essa minha colega ficou apavorada, já chamou outra, que já chamou uma terceira e o Rodrigo Júnior. Eu digo, agora azar, agora deixa. Mas tem certeza disso aí, inclusive, se vocês puderem ajudar, o pessoal tá juntando. O Rodrigo é $1, né? E o Rodrigo, ele já me conhece há muito tempo, ele entrou na onda. E aí ele disse assim, é $1. Eu digo, pessoal, se vocês conseguirem $1 de cada um dos nossos colegas, vamos juntar, porque eles querem fazer uma cerimônia, parece que não tem condições de mandar. Claro que o seguro viagem Aham. ia cobrir tudo isso, mas a pessoa na hora que está ouvindo a história nem pensa nisso. Rapaz, isso ficou aí. Daqui um pouco, passaram 10, 15 minutos, a gente ainda estava aguardando, começaram a vir colegas nos trazer $1. Bicho, pelo amor de Deus. E aí, sim, claro que vão chegando outros colegas que já me conheciam. Essa colega de Aham. Minas não me conhecia, uma outra era a primeira vez que estava no evento. Chega um ponto que a mentira, ela tem que ser. E aí eu comecei a rir, e quem já me conhecia disse, da próxima vez tu não acredita na história. Basicamente foi isso, é uma das tantas brincadeiras que a gente tem aí. Legal, cara. Show de bola. Vê quantos minutinhos a gente mais tem aqui. Temos mais 10 minutos. Eu pulei uma pergunta aqui, que talvez dá pra gente falar. Eu Alguma queria fazer, venda? Rodrigão, Claro, fica à vontade. A live é eu sua. queria fazer eu acho muito importante a gente pensar assim, são 2 minutinhos, 1 minuto. A gente falou bastante de MDRT Aham. e eu falei de ATCB. Eu gostaria de só fazer uma referência à ATCB, porque muitas pessoas que estão, eu espero que estejam nos assistindo e tal, não sabem o que significa ATCB. E a ATCB é a Associação Top Corretores Brasil, e na Uhum. verdade, quando a Mongeral criou a oportunidade de nos levar ao MDRT, e nós fomos, inicialmente, em 2014, nós fomos em 10. Em 2015, nós éramos 15. Eu não fui em 2015, foi em Nova Orleans. As pessoas, os colegas estavam tão empolgados com a ideia, a Mongeral também com a forma como o grupo retribuiu, né, o convite para conhecer o MDRT que a Mongeral nos proporcionou, pensou em criar uma associação. E essa associação ela foi criada em 2015 no papel, a ideia surgiu ali. Meses depois, eu acho que no ano seguinte, porque não é fácil tu trazer, tu sabe muito bem disso, Uhum. tu tem projetos que já colocou em prática, colocar no papel é fácil, tirar do papel, botar na prática nem sempre acontece da mesma forma, mas Sim. felizmente no ano seguinte a associação saiu do papel, nós hoje somos 60 corretores, né? Tu conversou com 2 presidentes aqui, o Inácio foi o primeiro presidente, o Eduardo Jones é o atual, Sim. e nós fazemos a associação faz um trabalho espetacular. Ela, além de congregar o nosso grupo, de nos juntar para trocar experiências do MDRT, porque o propósito é esse, a associação segue trabalhos do MDRT, então, ao longo desses 4 anos, ou quase 4 anos, a gente vem fazendo um trabalho social muito bacana, nós ajudamos muitas pessoas, crianças que precisavam de tratamento médico, procedimento cirúrgico. Agora, recentemente, a nossa última ação social, é importante que todos saibam disso, no momento que a gente está Boa. vivendo de pandemia, nós fizemos uma ação social e ajudamos várias entidades em 5 estados, estados que no início da pandemia tinham mais necessidade. São Paulo, Rio, Manaus, Belém e Fortaleza. Eu não sei exatamente quantas entidades foram ajudadas, mas eu te diria que foram pelo menos 3 ou 4 em cada um desses estados. Uau, Então, isso me deixa muito fantástico. feliz. Eu Bom, não podia deixar de te dizer isso, porque é importante que as legal. pessoas entendam o que é a TCB, e eu tenho muito orgulho de fazer parte dela e espero ainda continuar fazendo durante muito tempo. Aí Desculpa tem te o. interromper, mas eu acho Não, que era que é importante isso. a gente fazer Muito bom. E teve o Anthony essa também, observação. a ATCB, ela também ajudou o Anthony, né? Um projeto que a gente abraçou Isso, aqui, do exatamente, menino que tinha câncer, exatamente. então, E muito temos bom, outros, tá? O muito Anthony bom. foi recente, mas nós temos outros meninos. Então, assim, ó, são ações.
onde, na verdade, nós também tivemos, Rodrigo, a parceria da Mongeral. A Mongeral, a cada ação que Bacana. nós resolvemos participar, ela nos apoia exatamente da mesma forma. Então, isso faz com que a nossa ajuda seja maior ainda. Então, realmente, bom, é por isso que a Mongeral é Muito bom, a empresa bacana. que é. Eu te diria que é a minha segunda casa, sem Que bom, exagero algum. que bom, bacana. Cara, pra gente finalizar aqui antes do minutinho final, estão pedindo pra contar sobre o Homem-Bomba. Dá pra contar aí do Homem-Bomba, não? Meu Deus, cara, os caras. A galera que estão pedindo aqui, Homem-Bomba, conta do Cara, o Homem-Bomba. Homem-Bomba, tá, o Homem-Bomba, eu vou tentar falar rapidinho, mas eu vou dizer É, assim, fala rapidinho, Homem-Bomba, a tem gente três estava minutinhos. Isso. 3 minutos, a gente estava em É. Vancouver e saímos para ir a um outlet, eu Hum, e mais 3 colegas. O próprio Eduardo, que tu conhece, o Milton, Uhum, é Milton Sperini, e a Kelly, uhum, de São Paulo. O Milton é uhum, de Prudente. E fomos, beleza? Voltamos. Aí, quando a gente chegou no hotel, que era um hotel maravilhoso, ele tinha um mezanino. uhum, Então, já tinham pessoas novas em Vancouver, porque o grupo foi crescendo. E algumas pessoas que não me conheciam. Quando eu entrei no mezanino, não me pergunta de onde saiu, mas algumas pessoas, e aí, legal, estavam passeando. Eu olhei para uma pessoa que eu não conhecia, um colega, e mostrei a minha mão assim, a minha mão tremendo. E essa uhum. colega disse assim, o que que houve? Eu digo, vocês não vão acreditar. Meu Deus, o que que houve? Aí já tem 4, 5 em volta. E aí tu já cria aquele clima. Né? Eu digo, olha, nós fomos agora, eu, Edu, Milton e a Kelly, num outlet, pegamos um táxi, era um muçulmano, todo de branco, uma barba muito grande, um turbante muito grande, não falava uma palavra em inglês. E a gente dando risada e tal, e nós estamos chegando perto do outlet, ele começou a dar gargalhada. Nós 4 ficamos nos olhando, sem entender muito, ele parou, bem próximo do outlet, uns 30 metros do outlet, eu contando para esse grupo, uns Aham. 30 metros do outlet, trancou as portas e começou a falar, fazer aquelas canções dele, né? E nós não sabíamos nada do que estava acontecendo. Nos desesperamos, tentamos quebrar a vida e tal, não conseguimos, e as pessoas escutando. E tá, mas e aí, Júnior? Não, isso foi durante 1 minuto, ele fez, deu risada, ele puxou uma granada na mão, tirou Caraca. o pino, ficou olhando para nós agarrado na granada e a gente desesperado, tentando quebrar vidro. E ele nos olhando, rindo, ele abre as portas, a gente desce, desesperado, chorando. Bom, as pessoas que estavam em volta não Começaram. acreditaram. Não acreditaram. Aí chegou o Rodrigo, esse que eu te falei da chinesinha depois, e disse assim, Aham. gente, não acredito que é mentira do Júnior. Aí o Eduardo vem subindo a escada e eu viro pro Eduardo, eu precisava de um cúmplice, né? Eu disse, Rodrigo, pergunta pro Eduardo em mim, tu não acredita, mas pergunta pro Edu. O Edu já me conhecendo, eu digo, Edu, a história do outlet do muçulmano é verdade ou não é? O Rodrigo, é claro que... O Edu, é claro que é. Quando ele disse isso, Rodrigo, as pessoas que estavam em volta disseram assim, ó, meu Deus, é verdade. E a história ficou... Eu contei, dei risada e Prova subi. social, conseguiu Porque uma prova social. nós íamos jantar logo em seguida. Então eu subi para trocar de roupa e desci. Quando eu desci, essa história tinha tomado uma proporção maior do que eu imaginava. O seu Osmar, que é Cara, diretor comercial da Mongeral, já estava sabendo o que estava acontecendo. Quando ele caraca, viu que era eu que tinha contado a história, ele viu que era brincadeira, lógico. Né? Mas, enfim, cara, foi uma outra brincadeira que o pessoal deu muita risada. Essa é a outra história. top. Ó, antes da live cair, eu queria te convidar a gente fazer uma foto aqui com o nosso Rocket. O Rocket é o nosso Vamos, mascote aqui da live. É muito simples, só colocar o dedinho assim pra cima. A galera vai printar aí. Pessoal, quem puder printar aí, printa a tela, marca eu, marca o Júnior. 1, 2, 3 e show de bola. Aí, muito bem, Júnior. Show de bola, a galera já printou lá. E vamos junto. Cara, Rodrigão, hum, até para que eu não perca a palavra antes de ti, eu queria agradecer o convite. Não sei se consegui contribuir com alguma coisa, mas claro que sim. agradeço mesmo. Eu acompanhei as tuas lives, agora vou acompanhar todas. Que Parabéns pelo bacana. trabalho que está fazendo. Tu é um menino, tem 33 anos, jovem, bem Uhum. empreendedor. Então foi um prazer fazer parte desse bate-papo aí com tanta gente bacana já tendo participado. Obrigado mesmo. Show, bacana, cara, bacana. Ó, aproveitando a fala aí do Júnior, se você ainda não era Station Core, entra lá, tá? Eu vou deixar o link depois lá nas minhas histórias. Entra para Station Core, várias mentorias, tudo sobre seguro de vida. Se você já tem 10 anos de mercado, 15, 20, vá lá, porque a gente precisa se reciclar, tá sempre aprendendo coisas novas, principalmente essa mentoria que a gente vai fazer com o Nansad, que vai ser top.
Cara, para terminar aqui, vou terminar a fala com você. Primeiramente, te agradecer. Muito obrigado. Eu quero te fazer uma pergunta para você terminar a live. A pergunta é o seguinte: Sem histórias, né? sem Chega de histórias. histórias. Suas considerações finais. Considerações finais. Se você pudesse escolher uma pessoa na sua vida que te deixou um grande ensinamento, quem você escolheria e por que em 1 minuto para cair a live? Meu pai. Eu Seu perdi pai. ele em agosto de 2018. Uma pessoa simples que trabalhou a vida inteira e que me mostrou que a gente não precisa ter muito para passar coisas boas para os outros. Meu pai, sem sombra de dúvida, meu pai. Uau, uau. Não precisa ter muito para transbordar na vida de outras pessoas. Isso é um grande Não. ensinamento. Top, top. Cara, obrigado. Muito bom essa live. Vai ficar gravada com certeza. Não sei se a galera quer que deixe gravada, quer que apague a live. Não sei o que vocês querem. Quem quiser que deixe a live Não. gravada aí, manda um foguetinho aí para poder entender, tá bom? Não, ó, eu mesmo. Deixa. Ah, você já quer. Claro. Júlia, obrigada. Obrigada por ter esse coração de Irmão, ouro. obrigado de Obrigado por novo. esse cara alegre aí. Tamo junto. Obrigado pelos ensinamentos e tamo junto aí, cara. Muito obrigado. Muito bom te Valeu, irmão. conhecer e ter você aqui nessa live aqui. Sucesso, que você continue sendo essa pessoa bacana aí. Um abração para todos. Beleza, tamo junto. Abraço, Marcelo Guedes presente aí. Eliseu também, da Tudo Seguro presente aí. Todo mundo presente. Selmar, que bom ter você aqui. Vai cair a live, Camila. Obrigado, Camila. Camila, ela disse que era melhor assistir a nossa live que o Paulo Vieira. Olha só. Beijo. Milton Esperini, Amplia Corretora, Edcor. Gente, um beijo. Se inscreva no Station Core e venha estar com a gente em mais conteúdo.